Na boca da mata, eu avistei um pássaro cantando, avisando que cheguei, guardião dos meus caminhos, me proteja dos espinhos, pois guardo no coração ciência boa. Essa é a nossa roda de contação de histórias, mediadoras de leituras, escritoras. E eu tenho essas conversas com todos eles, né? Das coisas mais simples, das coisas mais complexas, mas todas baseadas em histórias que eu invento, né? Que eu crio no momento, não fico pensando, vai depender das circunstâncias, dos elementos que eles trazem, né? Para que a gente possa contar a história que vai favorecer aquele momento e que eles não vão se sentir nem assim nem assado, porque é uma história, né? Não tem lição de moral. Porque o ruim desses momentos são as lições de morais que a gente tem que dar. E aí não precisa, a história ela é completa, ela é lúdica, né? Ela põe um encantamento, ela põe a gente para sentir e para pensar. A senhora faz um processo mesmo afetivo, psíquico com a criança, né? E também social, né? Com todas, né? Deu para ver como todas as pessoas são envolvidas na roda de contação de histórias, né? Inclusive ocupando lugares, e nessa ocupação de lugares, todo mundo se percebendo, se lendo, né? Se vendo, vendo o lugar da mãe, o lugar do pai, o lugar da outra criança, enfim. É muito forte isso, assim, e realmente algo que é de uma sutileza, de uma delicadeza, né, assim, de acompanhamento do sentimento da outra pessoa, né, para que a gente elabore esse sentimento como conhecimento, né? E a gente vai ter que chamar a história. Agora, como é que a gente chama a história, Xane? Eu canto assim, ó. Segura aqui o boca-pio. Pronto. E assim, ó. Eu vou contar uma história pra vocês. E pra contar a gente conta até 3. 1, 2, 3, vem história de uma vez. 1, 2, 3, vem história de uma vez. 1, 2, 3. História! Eita! Qual foi a história que o Bocapil trouxe hoje? Sai daqui. Meu Crespo é de rainha. Olha só. Olha. É bom você ter a história contada, como eu conto, mas é bom ter a história contada com o livro na mão, né? Porque isso dá um outro incentivo, dá uma outra perspectiva para a criança, né? Para que ela goste de ler, né? Goste de ouvir, goste de participar e goste de criar a partir do que se lê, né? Então, nas escolas, na educação infantil, a gente tem sempre a gente coloca nos roteiros, né, o momento da leitura. E aí muitos chamam de leitura de leite, né, a leiturinha, a rodinha, enfim, aquele momento que a gente junta as crianças e aí vai contar a história. Mas que história é essa, né? Como é que a gente vai juntar essas crianças e como é que a gente vai contar essas histórias? Não são histórias aleatórias, não são histórias que a gente tira do nada e conta sem nenhuma ligação com o que a gente vai falar no decorrer da aula, né? Então, tem um porquê, tem um motivo, e quando acaba essa história, essa contação de história, ela sempre vem acompanhada com brincadeira, com dança, para trazer o conteúdo de uma forma, enfim, que entre, como a gente aprende com a pedagogia griot, né? Ela vem de uma forma sinestésica, então ela não vem só depositada na criança. Que é muito legal. É muito legal? Pois é, ele disse que é muito legal. Porque é muito mais leve você dar um carão, ou você dar um ensinamento, ou qualquer coisa pedagógica através da história, né? A criança presta mais atenção
do que você repreendendo ou inventando coisas com ela, né? Então, eu aprendi que, como professora que sou, né, e sempre lidei com crianças pequenas, eu não sei lidar com gente grande, sei lidar com pirralho, né? Com eles eu aprendi que contando história fica melhor. Eles aprendem mais ligeiro, né? Eles entendem. E eu passo o meu dia contando história para eles. Pensar que os mitos eles podem ser recontados, reinventados, que a gente pode também ver que argumento que está por trás dos mitos que são reproduzidos, né? Como eles são reproduzidos para nós. E como é que a gente pode ressignificar essa mitologia, porque existe um mito para o qual nossa vida flui. E que mito é esse? Né? Como é que a gente pode sintetizar a nossa história simbolicamente, toda a história da nossa vida aqui na Terra, e a história dos nossos ancestrais? E quais as aprendizagens, né? Quais as referências e aprendizagens que trazem todas as mitologias para nós, né? Vai contar uma história de Branca de Neve, pega o quadrado da história e recria a história, né? Põe um movimento dentro dessa história, porque essa história tem uma moral que às vezes é boa e às vezes não é, mas ela tem uma figuração boa, né? Que você pega essa história e o menino reconhece a história, lembra da história, e você vai botando elementos da vida dele, do cotidiano dele, do fazer dele, da família dele, né? E isso é muito, muito bom. E já que se conta uma história de 11 anos eu indo para Goiás para botar o Bloco Pilão de Prata na rua, porque ficou como referência do lugar para a abertura do Carnaval. Com um propósito, sim, de que esse bloco vai passar pelos bairros que não são assistidos, né? Então, todo o percurso do bloco, antes de ir para a cidade, para o centro, ele percorre todos os bairros pobres. E, enfim, quando a gente vai para os congados, né? Quando a gente vai para, inclusive, os blocos afro, a gente vê... A escola de samba é um grande exemplo, né? Dos cortejos. Enfim, é uma diversidade imensa, né, de formas de cortejo, e que ali se contam história nas cantigas que se canta, nos movimentos, nos gestos, nos símbolos. Tem uma história sendo contada no meio da rua, né, com muitas pessoas construindo essa história. Né? Porque sem a contação de história não há vida. Né? A gente gosta de história de ponto de ônibus, a gente gosta de história de banco, você está ali em pé, você está contando uma história, né? E aquilo reflete na sua vida, você tira grandes ensinamentos, né? Grandes mensagens, né? De almas para as almas, né? De alma para alma, que o tempo traz, as notícias, os pessoas têm que ter bom ouvido, né? E o livro é maravilhoso. Mas a minha vida toda sempre entendi que a educação é tudo que a gente pode ter, que a gente pode conseguir para conquistar uma vida melhor. O cidadão, ele precisa ser honesto, ser uma pessoa, né, educada, mas por isso tem que ter oportunidade. E eu agradeço a Mãe Doci por ela ser essa professora que deu oportunidade a essas crianças de mudar o rumo deles, mudar o destino. No meu ver, é participar, energia, é transmitir essa energia para o público, para as pessoas, para a gente receber de volta. É assim que a gente também trabalha com boneco. O boneco não é só pôr o boneco, não. A gente tem uma energia, a gente tem uma conexão com o boneco. E o boneco sente essa conexão que passa para o bonequeiro ou bonequeira, que vai passar para o público e o público vai devolver. E é isso, como a Adriana disse, o boneco, a gente reverbera uma energia aqui, e aí a gente passa essa energia para o boneco passa essa energia para o público devolve essa energia para cá. É uma conexão muito forte. E quando você fala de boneco, parece uma coisa muito superficial, assim, a primeiro. Tipo, vamos brincar de fantoche, parece uma coisa muito superficial. Mas quando você se insere no universo do boneco, é muito profundo e muito... É um processo de muita cura, né? Você contar a sua própria história, você contar de uma forma
lúdica, de uma forma brincante, de uma forma ritualística, com música. O Mamulengo ele tem essa característica muito forte, que é de abordar várias manifestações culturais. Então, é o mergulhão, é o cavalo marinho, é o maracatu, é a contação de história em si, né? Então, tudo isso vem dessa manifestação que é a história de um povo, que é a vivência de um povo. Ninguém se torna técnico de mamulengo num curso profissional, é a história do povo. Por isso, mais ainda ter respeito. O boneco é força, o boneco é luz. Eu, sem o boneco, não sei, porque já trabalho há 21 anos com teatro de bonecos, e em todos os lugares que eu já tive, se não fosse boneco, não sei o que seria de mim, porque em cada canto que a gente vai, eu falo a gente porque tem, né, muitas pessoas andam, vão aqui, vão ali. Então, eu conheci muitas pessoas, eu aprendi muito com muitas pessoas, aprendi muito com os meninos também do Monte Sagrado, eles também me ajudam muito. E eu sempre digo que eu nunca sei nada, eu sei tudo, não. Eu estou sempre aprendendo. E foi muito bom ouvir essa história, de ver esse processo de empoderamento, né? Como a contação de história da gente é um processo de empoderamento, né? A gente, quando a gente aprende a contar a história com uma linguagem, na verdade, tem toda uma luta de uma história de vida nossa se empoderando com essa linguagem, né? Você trouxe isso de uma forma muito linda. E o boneco, ele é uma entidade, ele se apresenta, ele vai se apresentando de acordo com o que ele é, ele existe, ele já existe num campo sutil e ele precisa ser materializado. E o boneco tem um dom muito especial, que é uma comunicação muito direta e muito rápida e muito acessível para qualquer idade. Então, tem no sangue da história do mamulengo tem essa coisa política, tem essa coisa ancestral, tem essa coisa de satirizar da realidade, da nossa realidade, né? Satirizar das nossas lutas, das dificuldades que a gente vive, né? Surgiu nas senzalas, com os povos que foram escravizados, e ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo. Então, as histórias estão nos entres, né? Nos entremeios aí da vida da gente, e eu agradeço muito por fazer parte desse entre a pedagogia griot e a minha vida. Com pandemia, a gente tem que ir se adaptando a estes formatos, e ao mesmo tempo que é um formato super excludente também, você alcança lugares que você não poderia alcançar, né? Tipo, eu não poderia fazer parte desse encontro presencialmente, se não existisse essa possibilidade. Então, agradecer de estar aqui, de poder estar aqui, de rever todo mundo. Enfim, todas as meninas que ficavam aí, né, cuidavam muito da gente, se preocupavam, aquele carinho, aquele cuidado. Então, são coisas marcantes na vida da gente que a gente não esquece. Que a pedagogia griot é isso, é o cuidado, é o afeto, é o amor. Né? A minha sempre pergunta, precisa de alguma coisa, Adriana, quer isso? Então, isso é bom. Então, se a gente aprende dessa forma, a gente também tem que fazer dessa forma, porque não é tão bom a gente receber um cheiro, um abraço, um carinho, uma música linda, né? Então, é isso. Acho que com o tempo a gente vai aprendendo e a gente vai só somando, né? Vai somando mais. Obrigada mesmo de coração, que o Oxóssi mesmo traga bons ventos, jogue uma flecha bem alta em seu caminho de paz, de saúde, de equilíbrio, estabilidade de vida, e que seja de paz e progresso para todos. E tenha cuidado, a gente tem que ter paciência, ficar em casa, pelo amor de Deus, e que essa vacina chegue até as crianças, chegue para todos, né? Todos nós somos iguais perante a lei de Deus. Não posso nem pensar em saudade, que o tempo dá viravolta. Sinto o cheiro do perfume da menina quando ia pra janela a tardinha espiar. Sinto o cheiro do perfume da menina quando ia pra janela a tardinha espiar. Não posso nem pensar em saudade,